Luís, muito obrigado por teres vindo aqui ao último parcial. Muito obrigado. Sei que tens acompanhado aí o nosso programa. Sim, tem. É Dois episódios só, não é? 2 episódios. Pelo menos foi estúpido. É verdade. Tem corrido bem e esperamos que agora corra melhor. Luís, és economista já há muitos anos de formação, tens um percurso já extenso e conhecido. Como é que tu vês a real situação financeira, a estrutural do Futebol Clube do Porto neste momento? Bem, eu quero agradecer o convite, mas independentemente disso, eu tenho nas últimas Assembleias Gerais, as últimas 3 ou 4 ou 5 últimas de análise dos relatórios de contas, me pronunciado precisamente sobre a situação estrutural do Futebol do Porto, quer económica, quer financeira. Muitas vezes esquecemos a parte económica e ela, para mim, é muito mais importante que a parte financeira. Porque sem resultados económicos, não há resultados financeiros. Ponto final. Bem, o atual Presidente do Futebol do Porto, na campanha eleitoral, acompanhado por muita imprensa, por muitos comentadores que não percebem rigorosamente nada do que falam, diziam que o Futebol do Porto estava a falir. O Porto estava a falir. Não estava coisa nenhuma. O Porto nunca esteve falido. A situação de ter capitais próprios negativos não tem nenhum problema. Tínhamos vindo uma pandemia e não tem nenhum problema. Porquê? Porque a forma como é valorizado o ativo, uma sociedade anónima desportiva não é igual a uma empresa normal. Esqueçam, não é igual. E, portanto, a análise tem que ser feita a uma sociedade anónima, que neste caso é desportiva. Ora, aquilo que são passes de atletas que podem ser transacionados estão no imobilizado, ou seja, estão no ativo fixo. Numa empresa normal, não. As suas mercadorias, os seus produtos para venda estão em estoques, portanto estão em existências. Isto faz toda a diferença. E, portanto, estando no ativo fixo, são amortizáveis, são amortizados ao longo dos anos. O que faz, obviamente, baixar os resultados. Mas, independentemente disso, e nos capitais próprios, o que é que está registado nas contas do Futebol do Porto? Os jogadores da formação, nas áreas de formação, vou dar um exemplo. Diogo Costa não faz parte do ativo do Futebol do Porto. Ou seja, se eu tivesse todos os atletas registados, e não estamos na formação, porque, enfim, a autoridade tributária não aceita determinada formulação para registrar esses ativos. Mas depois, mais importante ainda, é que está no ativo fixo e no incorporo, ou seja, não podem ser reavaliados. Por exemplo, os países anglo-saxónicos, Inglaterra, para dar um exemplo, os países fortes da UEFA, os passos atletas estão a custos de reposição, ou seja, estão a custos atuais. Isso o que é que faz? Faz subir o passo atletas e faz subir os capitais próprios. Olha, em Portugal isso não é possível. São reavaliados. São reavaliados. Aqui não podem ser reavaliados. Bastava a reavaliação dos passos atletas em balanço para os capitais próprios passarem a ser positivos. Falência nunca houve. É certo que depois de muitas críticas, eu devo ter dito isto pelo menos em 2 Assembleias Gerais, André Rosborro deixou de falar em falência e passou a chamar falência operacional. Era operacional. Bem, eu sou economista, não sei disso. Mas lembro da última Assembleia ele ter dito isso precisamente e ter dito: terá a ver com o cash flow operacional, com o MTDA? Terá a ver com isso? Ou seja, a geração de dinheiro? Ter uma linguagem muito simples para as pessoas perceberem. Ou seja, operacionalmente nós geramos resultados e esses resultados transformam-se em dinheiro. Será isso? Bem, mas então tem azar. Só não é pelos valores, é porque teve sempre a MTDA, ou seja, geração de dinheiro, autofinanciamento sempre. Em todos os exercícios que me lembro, positivos. Ao contrário, por exemplo, de outros clubes nacionais. Depois é preciso ver a análise de uma conta de resultados numa SAD, que não é igual a uma empresa, tem 3 níveis de análise. A primeira análise é os meus proveitos, ou seja, as minhas receitas e os meus custos, ou seja, as minhas despesas, analisadas antes da venda de atletas. Porque é boa verdade, e por isso, pronto, em Portugal nós sabemos que todos os clubes vão ter que vender. Mas, se venderem menos, mantém a equipa mais competitiva. O Futebol do Porto tinha, até ao primeiro semestre deste ano, que são as primeiras contas de Vilas Boas, em todos os outros anos, este resultado muito baixinho.
Epá, umas vezes um pouco negativo, outras vezes um pouco positivo, andava ali na indiferença. E isso é importante. Pela primeira vez, isto é invertido e passamos a ter um resultado negativo substancial, já com Vilas Boas. Isso significa o quê? Significa que assim vamos ter que vender mais atletas. Porque assim é preciso pagar as amortizações dos passos atletas, que é em conta anual, vamos ver quanto é que está em junho, é superior a 40 milhões de euros. 42, 44 milhões de euros, vai variando de ano para ano. Ou seja, aquele primeiro resultado que eu falei há bocado vai ter que cobrir isto. Ora, se eu for um bocadinho negativo, ok, eu tenho que ter os 44 milhões das amortizações mais esse resultado negativo. Quando este resultado negativo, antes da venda de atletas, sobe imenso, eu vou ter que vender mais atletas. Depois tenho que cobrir isso, tenho que cobrir, obviamente, os custos da venda. Que atletas é que. Não, o problema é esse, é assim. E depois, ainda para ter resultados positivos, tem que pagar os encargos financeiros. Ou seja, o Futebol Clube Porto precisa de realizar mais-valias, ou precisava antes, para realizar mais-valias na ordem dos 50, 60 milhões de euros. Agora vai ser mais. E se eu vendo mais, o que é que acontece? Tenho uma equipa menos competitiva. E não tenho resultados esportivos. Que é o que está a acontecer agora. Jorge Pinto Costa. Jorge Pinto Costa tinha coragem, é preciso dizer isto. Eu vou dar o caso do Otávio. O caso do Otávio foi para ser vendido por 40 milhões de euros. E o Porto precisava de realizar aqueles 40 milhões de euros para ter resultados positivos. E Pinto Costa diz, não, eu quero manter a competitividade da equipe. Não vender o Otávio, 40 milhões. Acabou por vender depois no ano seguinte, não? Porque então, tinha que, obviamente, ter resultados positivos a seguir, depois ter resultados negativos. Ele assumiu resultados negativos, mas assumiu uma coisa, esses resultados não tinham impacto, nomeadamente no incumprimento junto à UEFA, não tinham, esse ano não tinha, e portanto ele podia fazer. Mas teve coragem para o fazer. Assumiu que ia ter resultados negativos, porque sabia que no ano seguinte tinha resultados positivos que cobriam esses, e nós fomos campeões nacionais. E em 2 anos seguidos, fomos aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Eu quero lembrar, da Liga dos Campeões, os oitavos finais, o Porto tem que ir na ordem dos 70 milhões. Portanto, às vezes, se calhar, vale a pena assumir um prejuízo e depois era recuperado logo a seguir. Os países é preciso ter coragem. André Vilas Boas, o que é que fez este ano? Fartou-se de vender, não é? E, portanto, a equipa é menos competitiva. E menos competitiva, obviamente, os resultados esportivos são o que são. Uma campanha desastrosa na Liga Europa. Temos o Benfica Sport a disputar todos os títulos nacionais em Portugal. Campeonato, Taça da Liga, que está resolvida para o Benfica, e Taça de Portugal. E o Porto não é que anda a lutar por terceiro lugar. É isto que se quer para o Porto. E afastado da Liga dos Campeões. Pois é, o André Vilas Boas comete um erro terrível quando vende Nico e Galeno. Porquê que os vende? Porque este ano podia assumir resultados negativos. Não precisa de resultados positivos este ano. Porquê? Porque a regra da UEFA para evitar o fair play financeiro, e isto é o mais importante, não é propriamente as dívidas, porque essas dívidas eu já lá vou, isso resolvem-se. Mas a conta dos resultados não se resolve. Por isso, para mim, o maior problema é sempre a parte económica. Porque se eu não tiver resultados, não vou ter resultados financeiros. Mas, independentemente disso, é sempre a parte económica. Porque uma conta de resultados, quando ela é elaborada, ou seja, neste caso a 30 de junho, por exemplo, não volta para trás. Comunicada à UEFA significa se eu não conseguir ter lucros suficientes para amortizar 10% da negatividade dos nossos capitais próprios, e automaticamente é fair play financeiro. E não há volta a dar. Eu estou a utilizar a palavra fair play financeiro, porque diz mais às pessoas, porque já não se chama assim, mas pronto, fair play financeiro. Não precisava de fazer este ano. Porquê? Porque o negócio da Itaca, da Beja da Itaca, a parte da entrada do aumento do capital social foi diretamente a capitais próprios. Então, se foi diretamente a capitais próprios, já está mais que resolvido o problema dos 10% da negatividade. Portanto, podia apresentar resultados negativos. E com isso, não vendia nem Nico nem Galeno. Já foi falta de coragem? É muita falta de coragem e também de não saber. Porquê é que a gente priorizou a venda e o encaixe? Para ter resultados líquidos positivos em junho. Arriscando não ganhar. Arriscar não. Não é arriscar não ganhar. Não ganha mesmo. Ponto final. Nós podíamos, neste momento, para discutir a final da Liga Europa. Que dá acesso direto à Champions League no próximo ano. Portanto,
Não se percebe, sinceramente, mas ele prefere ter resultados positivos em junho, sabendo que até podiam ser negativos, sem problemas nenhum, porque pelo menos não comprava. Imagina que ele apresentava este ano 20 ou 30 milhões negativos. Um ano, só a ida à Champions, se ganhasse a Liga Europa, epá, eram 70 milhões, ou 60 milhões, ou 50 milhões, dependendo da fase a que se chegasse. Achas que é lesivo para o clube? Eu acho que isto é lesivo para o clube. Eu acho que isto é lesivo para o clube. Aliás, o clube não pode continuar a não ter resultados esportivos. Porque se continuar a ter resultados esportivos, não ter resultados esportivos, o que é que acontece? Os resultados económicos vão cada vez ser menores. E até negativos. Porquê? As receitas caíram brutalmente no primeiro semestre. Nomeadamente as receitas esportivas. É diferente. O Porto fez uma campanha vergonhosa este ano na Liga Europa. Bem, estamos com um diferencial para uma ida à Champions na ordem dos 60, 65 milhões de euros em termos anuais. Portanto, 30 e tal em termos semestrais, 40. E a imagem do clube ficou altamente internacionalmente é lesado. Mas o mais importante é que eu não tendo receitas e não criando novas receitas, eu antes da venda de atletas, não criar novas receitas, e por exemplo, um erro terrível. Jorge Pinto da Costa procurou a Legend para novos espaços de negócio. Lançou a academia. A academia podia dar perfeitamente, e nós não somos o Real Madrid, cuja academia dá 300 a 400 milhões de euros por ano, mas podia nos dar perfeitamente 20 a 30 milhões de euros por ano. Os jogadores que se perdem, que vão perdendo, o Porto aproveita 2 ou 3 para a equipa principal, quando aproveita, e os outros aparecem. Podem ser vendidos, 500 mil, 1 milhão. Podemos chegar ao final ali do ano e termos ali 20 ou 30 milhões. É menos um jogador que precisa ser vendido. Além de dar outras condições de formação aos jovens atletas. Não. Vilas Boas o que é que faz? Não faz nada disto. Não tem receitas novas. A única receita que tem é vender atletas. Então, vendendo atletas, tem uma equipa menos competitiva. Tendo a equipa menos competitiva, os resultados esportivos são os que são. Nem vale a pena falar deles. Todos nós sabemos que são. Menos resultados esportivos. Obviamente, menos receitas, menos resultados económicos, e agora chegamos à parte financeira. E na parte financeira o que é? Se eu não tiver resultados, eu não gero dinheiro. Porque os resultados, o lucro, vou chamar agora assim para as pessoas perceberem bem, o lucro vai se transformar em dinheiro. Porque eu na minha conta de resultados tenho proveitos, não tenho receitas, tenho proveitos. Pois esses proveitos, a venda disto, a venda daquilo, vai se transformar numa receita quando receber o dinheiro. Portanto, os resultados transformam-se em dinheiro. O Porto sempre teve, nunca esteve falido, nada disso, já o disse, e teve sempre bons resultados económicos. Nem quase falido. Não, nem quase falido. Isso é uma declaração completa, isso é uma declaração completa de gente que não sabe o que está a dizer. De gente que não sabe o que está a dizer. Incluindo o presidente do Futebol Clube do Porto e incluindo muitos comentadores que não fazem a mínima ideia do que é uma falência. Não fazem a mínima ideia. Não é ter capitais próprios negativos. Não é isso. Não é isso. E já expliquei porque é que sem capitais próprios negativos. Mas sem ter problemas de fundo de maneio. O problema de fundo de maneio é, digamos, a gestão dos ativos correntes e dos passivos correntes. Grosso modo. É a forma como eu transformo os resultados em dinheiro, o tempo que me demora a transformar. Porque o Porto sempre teve cash flow operacional positivo e cash flow líquido positivo. Dinheiro em caixa, não é? Não é dinheiro em caixa, é o dinheiro que os meus lucros geram. Okay. A minha atividade gera. Pois pode demorar a entrar ou não. Pronto. O dinheiro em caixa é a gestão do fundo de maneira, a gestão dos meus ativos, do curto prazo e dos meus passivos do curto prazo. Sempre teve problemas. Pronto. Mas eu lembro-me um ano, agora não consigo precisar, 4, 5 anos talvez, em que o Porto chegou a ter fundo de maneira muito próximo da positividade. Portanto, é tudo uma questão, às vezes, da gestão do fundo de maneira. Então onde é que entra aqui a história dos 8 mil euros? Desculpa lá. Não, para os 8 mil euros. Isso é uma estupidez perfeita. O saldo de caixa não é visto num dia. É visto numa média do mês ou uma média do ano. Hoje posso ter 8 mil, amanhã posso ter 100 mil. Depende desta gestão do fundo de maneira, das entradas de liquidez ou das saídas de liquidez. Das saídas de dinheiro e das entradas de dinheiro. Isso é uma estupidez perfeita. Quem diz uma coisa dessas só demonstra ignorância. 8 mil euros tem que chamar mesmo ignorância. Numa conta, qual conta, ninguém. São 8 mil euros, não foi? E quantos jogadores foram vendidos pelo André Vilas Boas? Isso não é dinheiro? O não se fez transformar em dinheiro? Deixou o património para ser vendido. Ok?
Portanto, essas 8 mil euros é uma história. É uma história. Quanto é que vendemos? Quanto é que o Porto vendeu? Começou a vender o Evanilson. Depois, a dispensa, por exemplo, de dois atletas. Depois também teve a entrada de alguns atletas, quer pela compra, quer por empréstimo. E agora vendeu o Nico e o... Ou seja, isto foi um património que foi deixado de ficar. Foram ativos da direção anterior. Se eles darem dinheiro, portanto, os 8 mil euros é. E Não, mas não está cá, Exatamente. só está no futebol do Porto, não é? Isso eu não tenho a mesma dúvida. E está a ter um grande sucesso de Jorge Pinto Costa, que só é possível porque teve também a ajuda de um grande amigo, de um grande presidente e um grande clube europeu. Porque esta direção então continuar a recebida, não é? E depois diz que foi renunciar aquilo. Mas foi renunciar o quê? Peanuts? São peanuts. O principal acordo estava negociado e mais, isso devia ter sido contabilizado na altura de Jorge Pinto Costa, em 22, 23, aliás foi comunicado na CMVM, só foi contabilizado depois, já em mandato. Percebe-se porquê que eles quiseram contabilizar depois, já no mandato, não havia isso na letra. Porquê? Com isso abateram logo uma série de capital próprio, portanto ficaram livres para fazer aquilo que não fizeram, que é se calhar assumir um prejuízo este ano e ter melhor equipas e ter resultados esportivos. Bom, mas eu ia à parte financeira. A parte financeira é isso, é uma questão de fundo de meio, por sempre ter problemas, mas sempre se resolveu. Na base do empréstimo, muitas vezes o Porto e os clubes portugueses, a banca portuguesa, uma altura deixou de financiar, o Porto conseguiu arranjar alternativas, que é logo no mercado de capitais, com empréstimos sobre acionistas, mas também alternativas junto de bancos estrangeiros, alemão e brasileiro. Mas isso resolve sempre, não tem problemas. Porque Vilas Boas impediu o Porto para financiar, não impediu nada, estupidez. Eu quero que se ele impede e que eu conto todos os resultados. Porque o resto é fazer um empréstimo e pagar. Porque pronto. Essa é uma regra FIFA que passou a ser regra UEFA também. Porque o verdadeiro entrada em fair play financeiro resulta dos movimentos económicos e não dos movimentos financeiros. Então sempre se resolveu. O que é que a André Vilas Boas fez? Reestruturou o passivo. Passou o passivo de curto prazo, aquele mais exigido, cerca de 90 milhões de euros, em passivo de médio e longo prazo. Contraiu um empréstimo nos Estados Unidos há 25 anos. Grande estupidez. Eu quero dizer estupidez mesmo. O senhor fez isso, é estúpido. Porque a dívida do Futebol Clube do Porto, em junho, no último exercício económico, em junho de 24, até a época 23-24, era recuperado pelo dinheiro gerado, pelo EBITDA, pelo dinheiro operacional gerado, em cerca de 7 anos. Como é que eu vou fazer um empréstimo em 25 anos? Isto é de loucos. Loucura completa. No máximo fazia um empréstimo a 7 anos, a 8 anos, para manter a mesma estruturação da dívida. Ele foi estruturar a dívida de longo prazo, com taxa de juros mais alta, obviamente. Com taxa de juros mais alta. Esse empréstimo já tem para mim outro problema. Mas quais consequências é que este empréstimo tem? Não podemos não vir a pagar o empréstimo. Porque tem outro problema ainda. Os primeiros 2 anos não se paga capital, só se paga juros. Quando começamos a pagar o capital, eu não sei qual vai ser a real situação financeira do Porto. Mas nós estamos a caminho do abismo. Porque se continua este ciclo vicioso, não há resultados esportivos. Os resultados esportivos não geram resultados económicos. Os resultados económicos não geram resultados financeiros. Eu não fiz reestruturação financeira nenhuma. Porque eu tenho que ter geração de dinheiro dentro de casa. Não é estar sempre nos empréstimos. Aliás, eu disse numa Assembleia Geral, podem fazer os empréstimos que quiserem. Isso não vai resolver coisa nenhuma. É empurrar com a barriga só. Mas depois é preciso gerar dinheiro para pagar esses empréstimos. E se isto continua como está, nós estamos a caminho do abismo. E se calhar nesses empréstimos conseguimos pagar. Então, Se calhar é isso que eles querem. Para depois vender a dívida. exatamente. E trocar por ações da SAD. Nunca se sabe se não é essa estratégia. Há quem fale Espero que os sócios estejam muito atentos a isso. Muito atentos. Portanto, a situação financeira do Porto, só para, em resumo, responder, Sim. é uma situação que foi estruturada, mal estruturada, mas é apenas um empurrar com a barriga. Porque não seria empurrar com a barriga se eu, entanto, tivesse novas receitas, que me permitissem pagar essa reestruturação. Só que as novas receitas não aparecem, ele acabou com a academia, não sei porquê, os resultados esportivos são uma vergonha e, portanto, as receitas, nomeadamente as receitas desportivas, que vêm da UEFA, estão nas ruas da amargura,
E se por ano continuamos a ter resultados esportivos maus, eu garanto que dentro de 2 anos os resultados económicos, este ano provavelmente serão positivos, no próximo ano vão ser negativos, e ele vai ter que vender acima dos 100 milhões de euros, ou ter mais valias na ordem dos 80 milhões de euros. Portanto, vai dar ainda mais caro da equipa, vamos ver se tem coragem para não fazer, mas não tem. E, portanto, vamos ter ainda mais resultados económicos negativos, vamos gerar menos dinheiro, e isto é uma bola de neve. É uma bola de neve que tem que se parar. E só se parará pedindo admissão de André Vilas Boas. Porque ele está a gerir pessimamente o clube, está a destruir o clube. Já destruiu, ou pelo menos deu forte passo nesse sentido, o nosso ADN. O nosso ADN, que é um ADN de grande clube mundial, mas que nunca se esqueceu da sua cidade e da sua região. A regionalização política do desporto foi feita com Jorge Nuno Pinto da Costa. Este senhor entrou e aos beijinhos, aos abraços, com os nossos inimigos, não é adversário, com os nossos inimigos. Sporting e Benfica. Deixa-me só fazer aqui uma ponto. E portanto agora o Sporting e Benfica disputam os títulos e nós não disputamos. Só para terminar, Carlos, e termino mesmo essa parte. Aquilo que devia ser uma guerra externa, ele acaba com ela, e há uma guerra interna. Ou seja, que também contribui para as derrotas do clube. Como é evidente. Porque uma guerra interna, com a expulsão de associados, Fernando Nogueira, por exemplo, está preso, etc, com perseguição a associados, com reeducação de sócios, isso fazia-se na Alemanha fascista de Mussolini. Não se preocupa. Na Itália. Na Itália fascista, não sei. Também se fazia na Alemanha, mas depois aí mataram-nos logo, portanto, não havia vida. Então, o regime mais totalitário, a imagem. O regime mais totalitário foi Mussolini em Itália. Mas nós vamos ser educados, mas educados para quê? Não, o Porto cidade é a cidade da liberdade. O Porto Clube sempre foi um clube livre. Os associados sempre direitos à sua liberdade. Mas para terminar só a parte, tu desconstróis esta ideia do passivo que afinal aumentou, mas que foi e que é divulgado em todos os meios, parte abatida. Como é que eu bati 174 milhões de euros, só que eu foi esse o número que ele disse. Não bateu coisa nenhuma. Ele passou passivo de curto prazo para médio prazo. Bateu 164, mas ele cresceu mais 27 milhões do que isso. Ou seja, ele foi fazer ele fez 3 empréstimos já. Fez aquilo que eu falei há bocado dos 25 anos nos Estados Unidos. Fez outro empréstimo abolicionista que lhe correu mal, acho que ficou pelos 30 milhões de euros, e agora 50 milhões de euros. Portanto, ele já fez empréstimos. 70%, se quer. Esse empréstimo deveria ser adicionado. Estamos a falar de 30 milhões. Sim. 30 milhões. Sim. Por culpa dele também, não é? Quando se diz mal o clube, obviamente, depois a seguir ao refere do mercado. Mas, ou seja, os empréstimos que ele fez são mais do que aquilo que ele pagou. E por isso o passivo cresceu. O que é o passivo? O passivo é dívida. Então, se a dívida cresceu, como é que ele abateu ao passivo? Isto é uma mentira descarada. Mentira descarada. Mais que demagogia é mentira. Mentira. Se a dívida subiu, como é que abateu? Não, ele foi passivo de curto prazo para médio prazo, fez empréstimos de médio prazo para pagar passivo de curto prazo e, portanto, empurrou o barrigo. Digamos, a dívida está lá toda, ainda maior do que essa. Portanto, tudo o que se diga é demagogia, mas mais que demagogia para mim é mentira. E são os números que provam. E é, digamos, as contas dos resultados do primeiro semestre, nem sequer são dele, André Vilas Boas. E, portanto, essa passagem de passivos de curto prazo para médio e longo prazo, assim, numa linguagem simples, isso traz alguma vantagem? Se ela tem alguma vantagem? Não, aliviou-lhe o fundo, ou seja, aliviou-lhe a capacidade de tesouraria de curto prazo. Eu disse no passado sempre se resolveu. Podia às vezes haver mais ou menos dificuldade em arranjar um empréstimo. O que ele fez foi fazer 3 grandes empréstimos, ou sobretudo um empréstimo de um volume muito considerável, só que é enorme do meu ponto de vista. Quem tem uma recuperação de dívida há 7 anos, ou 7, qualquer coisa anos, não chega a 8, não faz um empréstimo a 20 anos. Não faz. Primeiro vai ter taxa de juros superior, quanto maior for a longevidade do empréstimo, maior é a taxa de juros, e depois, quer dizer, empurra com a barriga, deixando para futuras gerações. Agora, o grave ainda não é isso. Portanto, ele fez uma reestruturação de dívida, não com base numa geração de dinheiro interna. Se fosse aí, ok, muito bem. Se eu estou a gerar dinheiro para reestruturar a dívida, é bem feito. Pago a dívida a curto prazo, fico a dívida a médio prazo e posso também servir de algum capital alheio. Preciso. Agora, foi feita só com capitais alheios. Portanto, a dívida está lá.
ganhou folga naquilo que é mais curto prazo, mas o problema é que o médio prazo de hoje, amanhã é curto prazo. E com este empréstimo, ainda por cima, com carência de capital, ou seja, não paga capital nos primeiros 2 anos. A situação económica do clube a deteriorar-se. Porque não tem resultados esportivos. E se continua a não ter resultados esportivos, mais a situação económica se deteriora. Se eu tenho uma situação económica deteriorável, a financeira gerada pelo clube, não existe. Ou seja, não vai existir. E a partir daí eu nem sequer consigo pagar os empréstimos. Porque a partir do terceiro Isto é dramático. Nós podemos estar a caminhar para o abismo. Portanto, ele não fez reestruturação nenhuma. Ponto final. Ele fez foi utilizar empréstimos de médio e longo prazo, pagar o que tinha que pagar no curto prazo, porque não precisava sequer de pagar. Pois há aquela gestão do fundo de maneio. Isto é muito técnico, não queria entrar muito por aí. A gestão do fundo de maneio. Tentar receber mais cedo, tentar pagar um bocadinho mais tarde, exigindo também isto. Pronto, e depois tento utilizar, por exemplo, instrumentos financeiros, como o factoring, por exemplo. Como antigamente as pessoas mais velhas perceberão o que quer dizer o factoring, utilizavam as letras a pagar. Nas letras, a pessoa assinava uma letra e ganha lá a mercadoria que eu quero. Não é? O factoring, grosso modo, tem a mesma função. E falando de factoring, podia falar de outro instrumento financeiro qualquer. Portanto, fazer uma combinação de instrumentos. E depois, pronto, ver também qual era a geração de dinheiro que eu podia gerar, mas para isso precisa ter resultados positivos, não é? E, portanto, não pode vender tantos atletas. Tem que haver aqui algum sacrifício também, porque senão não há resultados esportivos. O certo disto é isso. Não tenho resultados esportivos, ok? Mas se eu tiver a capacidade económica para continuar a ter resultados económicos, é uma questão passageira. Agora, o problema não é esse. É que eu estou num ciclo vicioso de falta de resultados esportivos, de resultados económicos a cair, como caíram no primeiro semestre, são pontos da neve das Boas já, como caíram no primeiro semestre. Provavelmente em junho, as receitas antes da venda de atletas ainda vão ter caído mais, e isto vai levar a vender mais atletas. Ora, vender mais atletas para ter resultados líquidos positivos. Só que é um engano. Porque o que deve ser visto é antes da venda de atletas, como é que o clube está. Porque senão, se estiver mal, tem que vender mais. E vender mais significa o quê? Significa ainda dar cabo mais da equipa. Então, mais cabo da equipa, se saem os melhores jogadores, não é? O que é que vamos fazer? Menos resultados esportivos. E, portanto, podemos estar à beira do abismo. E fazer aqui uma pergunta. Antes que os bons têm que se demitir. Ponto final. Ainda nessa linha de raciocínio, André Vilas Boas prometeu mundos e fundos, prometeu aqui uma coisas que se vieram a revelar, digamos assim, nada de especial, isto já eufemizando a apreciação, nada de especial. Auditoria forense ao Porto. Vamos falar um bocadinho da auditoria forense. Se quiseres explicar o que é uma auditoria forense. Sim, eu explico que é importante. O que é que se faz uma auditoria forense? Eu fiz até um documento sobre esse relatório, mas queria apenas dizer uma coisa. Nós tentamos discutir a auditoria forense em Assembleia Geral. Porque é junto dos sócios que ela deve ser discutida. Eu intervi 1 ou 2 minutos apenas para dizer que não havia tempo para mais, não fazia parte da hora de trabalho, eram os 30 minutos destinados aos sócios, e 1, 2 ou 3 minutos lá que foi dado pelo Sr. Presidente da Mesa. Eu apenas disse que a auditoria pariu um ratinho. É que nem sequer um rato, um ratinho. Pariu mesmo um ratinho. É inacreditável mesmo o folclore que se faz com isto e que se faz. Outro dia estava a rever uns vídeos e vi um comentador, não era um jornalista mesmo, eu suponho que do Diário Económico. O Porto pagou 50 milhões de euros a mais em comissões intermediárias. Zero. Pagou zero. Antes de ir, eu vou já dizer porque pagou zero. Pagou aquilo que tinha que pagar. Porque a auditoria fez nessa fase das comissões, utilizou indicadores FIFA que são indicativos, não são obrigatórios. E não são obrigatórios porquê? Porque não tem nenhuma sanção. As empresas, neste caso as sociedades anónimas esportivas, utilizam, se assim eu entender. Porque negociar um atleta, obviamente há uma comissão a pagar. E das duas uma, ou pago, não sei, obviamente até ao mínimo possível, mas há de chegar a um ponto que pago. Eu pago, ou não faço um negócio. Ou não vendo, ou não compro.
Tão simples quanto isto. E, portanto, não há nenhuma perda potencial. O Porto não pagou nada 50 milhões a mais, pagou zero a mais. Pagou aquilo que o mercado decidiu. Mas eu depois poderei ver. Mas esse comentador, jornalista, só disse um disparate as neiras. Há muita ignorância nesta matéria. Portanto, eu fiz uma análise relacionada à auditoria. Encontro coisas inacreditáveis, mas inacreditáveis mesmo. Mas vamos a ver o que é uma auditoria forense, porque isto é muito importante. Uma auditoria forense é muito diferente de uma auditoria financeira tradicional. Se faz regularmente. Se faz regularmente, a própria análise do relatório de contas é auditada pelo fiscal único, que é uma auditoria fiscal, o nosso auditor externo também, e o revisor oficial de contas. É auditado. O relatório de contas é na sala que define. Exatamente. E a CMVM, com as contas, nomeadamente, depois também ainda são aprovadas pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral, obviamente o regulador também pode e faz a análise das contas do futebol do Porto. Sobre isso até vou dizer uma coisa interessante. Estas coisas vamos lembrar. Vou surgir, não? Mas o relatório de uma auditoria forense, muito diferente de uma tradicional, que visa apenas o controle interno, ou seja, arranjar propostas de melhoria para o controle interno. Ou os controles internos que existem, relações com adeptos, o que houver. A auditoria forense vai mais longe do que isso. Utiliza uma técnica contábil, portanto, contabilidade, análise de contas, etc., com investigação, tentando tirar indícios. Essencialmente, podem ser mais pontos, mas essencialmente para 3 pontos. O crime de branqueamento de capitais, ou seja, lavagem de dinheiro. Neste relatório parece estar tudo em conformidade. Lembro-me que, por exemplo, poderiam ser através das contas pagas as comissões, não. Em 55 movimentos, todas as contas, com exceção de uma, eram as contas indicadas nos contratos, eram as contas dessas empresas, e foi para aí que foi transferido o dinheiro. A exceção de uma é que não era a conta da empresa, mas era a conta do CEO da empresa, do presidente da empresa, mas que foi essa que foi dada no contrato, e portanto foi tudo cumprido rigorosamente. Não há aqui paraísos fiscais, não há aqui outras contas, não há nada. Portanto, lavagem de dinheiro, no princípio, não. Lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais. Depois, a questão dos crimes de corrupção, nada é apontado pelo direito. E depois, a terceira, e esta é que é importante, é que uma auditoria forense apura perdas potenciais. Perdas potenciais que por ter 50 milhões, os jornalistas diziam, pode pagar mais 50 milhões. Portanto, a auditoria forense calcula isso. Porquê? Porque uma auditoria forense pode servir de suporte em tribunal, em processos judiciários, nomeadamente para a reclamação dessas perdas. Por isso é que fizeram uma auditoria forense. Porque imaginaram que deveria haver. Eu quero dizer com todas as letras, mas com todas as letras. Esta auditoria forense é uma vergonha, logo na sua essência. Primeiro, é uma auditoria forense dirigida à procura de coisas apenas para... Vou escolher a palavra, porque eu ia dizer incriminar, não quero dizer essa palavra. Apenas para manchar a honra dos administradores da SAD, da anterior administração, e de Jorge Nuno Pinto da Costa. E isso não tem perdão, ponto final. Isto não tem perdão. É o que a auditoria forense tentou fazer. É manchar a honra de Jorge Nuno Pinto da Costa. Não tem perdão. A André Arguns nunca será perdoado por isto. Do meu ponto de vista. Vou ser perdoado por outras coisas. Por isto, nunca mais na vida. Por isso é que fizeram uma auditoria forense. E não encontraram nada. O que eles estão a reclamar, 5,1, a Associação Super 2, 5,1 milhões. Aliás, nem sabem que o $1 milhão não é moeda. Moeda é o euro. O $1 milhão é a unidade de milhão do euro. Portanto, porque 5,1 significa 5 milhões de séculos. E não é nada disso. Eu depois digo qual é o estão a reclamar os 50 milhões, e depois ainda estão a reclamar dos administradores, anulam as despesas de representação, quer sejam profissionais, quer sejam de plafond, estão a exigir o dinheiro, mas depois do outro lado dizem que afinal é só 413 mil, que é o eixo, não se percebe. Ou seja, mas estão a exigir este dinheiro todo. Em que é que eles se basearam para mencionar isso? Vamos aí. Mas eu antes disso, é o próprio Futebol Clube do Porto. É o próprio Futebol Clube do Porto que, quando publica
auditoria, ele publicou 2 documentos, o resumo das principais conclusões da auditoria forense e a auditoria forense Futebol Clube do Porto Santo, relatório. E emitiu um comunicado. E nesse comunicado, o que é que o Futebol Clube do Porto diz? Eu vou ler, que é para não haver lojas. Tem o comunicado e depois tem lá esta frase. Não obstante os impactos identificados pela auditoria, as demonstrações financeiras refletem de forma correta a situação patrimonial e económica do clube. Vou repetir. Não obstante os impactos identificados pela auditoria, as demonstrações financeiras refletem de forma correta a situação patrimonial e económica do clube. Obviamente não podia ser de outra maneira. São contas auditadas, são contas que foram para a CMVM, a CMVM não levantou nenhum problema e, eu estou de acordo, refletem a verdadeira situação patrimonial, económica e financeira do clube. Então, se refletem, não há perdas potenciais. Não há, não pode haver. É uma falácia. Não há, porquê? Porque se houvesse perdas efetivas. Já tinha sido detectado. Não é. Não. Podiam ter sido tentados, mas se houvesse, e que esta auditoria forense fosse a tribunal pedir isto, né? Pedir o regresso disto, o que é que ia fazer? Ia alterar o balanço. Ou alterar o balanço, se eu reconhecesse essas perdas potenciais, ao alterar o balanço, altera a situação patrimonial, económica e financeira do clube. Tão simples quanto isto. Então, o Porto está a pedir não sei quanto e depois vem dizer que, independentemente dos impactos da auditoria, a situação patrimonial, económica e financeira do clube é inalterável. Então, se é inalterável, não há perdas nenhumas, porque isso alterava o balanço, alterava também contra os resultados, mas alterava essencialmente o documento do balanço, então o documento suporta aquilo que o Porto acaba de dizer. Ou seja, que não foi alterada a situação patrimonial, económica e financeira do clube. Isso é importante. Isso é extremamente importante. Ou seja, o que é que tentaram fazer com isto? Propaganda. Então, se o próprio Porto, no comunicado que emite, reconhece que não há alteração da situação patrimonial, nomeadamente a situação patrimonial e económica, também sempre da situação patrimonial, então não há nenhuma perda. Porque se houver perda, há alteração. Tão simples quanto isto. Bem, só por isto já cai tudo. Mas vai cair por mais coisas, e coisas aberrantes mesmo. Por isso é que eu digo, esta auditoria foi dirigida num determinado sentido. E pegando na honra de Jorge Nuno Pinto da Costa, por isso ele não tem perdão com isto. Eu vou só dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, esta auditoria foi feita à bilhética, para as épocas 17, 18, 18, 19, 21, 22, 22, 23 e 23, 24, portanto 5 anos, e foi feita para as transferências dos jogadores, iniciando-se na época 2014-2015 até 23-24. E também para as despesas de representação nos 10 últimos anos, portanto são 10 anos, também iniciando em 2014-2015 e acabar em 23-24. Há aqui uma coisa que eu tenho que dizer mesmo. Porque é a própria Deloitte que refere. A Deloitte diz assim, e considera como aspectos críticos de enquadramento. Eu vou pôr só os óculos, porque para ler ao perto é um bocado complicado, e eu tenho mesmo que ler isto, que é para não haver nenhuma dúvida. Diz, foram analisados aquilo que eu já disse, as épocas 2017, 18, 18, 19, 21, 22, 22, 23, 23, 24, e diz que não foi identificado qualquer protocolo celebrado entre a Futebol Clube Porto Santo e os Super Dragões nas épocas 17, 18, 18, 19, 21, 22. Ou seja, não há protocolos. Só encontraram protocolos de 22, 23 e 23, 24. Mas depois dizem, e aqui é que é o suporte geral. Ou seja, a auditoria é perfeitamente orientada para um objetivo. Depois dizem então que há um protocolo celebrado na época 2019-2020 que não faz parte destes anos que analisaram. Porquê? Porque era a pandemia. Portanto, não tinha sentido, não havia. Era a pandemia. 2019-2020 e as minutas, nem sequer são protocolos, são minutas. Protocolo verbal de assinar. São minutas. O protocolo estão a vigorar na época 2015-2016, portanto lá atrás, e 2021-22. E fazem este lindo serviço. Dizem, assumiu-se que nas épocas 17, 18, 18, 19,
e 21 e 22, ou seja, as épocas em que não há protocolos, assumiram-se as minutas. E os protocolos de duas épocas que não têm nada a ver com isto, como os protocolos para estas épocas. Olha, isso não é uma auditoria forense, uma auditoria que vai servir de suporte a processo em tribunal, tem que ser muito bem calculada. Não podem inferir, porque na auditoria ou na lei, ou é ou não é. Se não têm protocolos, não podem fazer. Ponto final. Aliás, quando fizeram para as casas do Futebol do Porto um tratamento diferente, nos 3 primeiros anos não há protocolos, e eles, por simplesmente, dizem que não conseguimos calcular nenhuma perda potencial. Portanto, não conseguimos, não há protocolos. Não há documentos. E depois calculam apenas para as últimas épocas, 22, 23, 23, 24, porque o processo passou a ser gerido pelo Departamento de Casas do Futebol do Porto, e por um administrador, e, portanto, a partir daí já tinham documentos. Em anos como não tinham. Disseram, não fazemos. E aqui? E aqui porquê que não fazem a mesma coisa? É isso que deviam fazer. Corretamente, e havendo honestidade intelectual, mas isto é dirigido, obviamente, se eu não tenho documentos, não posso concluir por perdas, fazendo inferição, ou seja, dizendo, para estes anos, vai vigorar umas minutas que encontramos por aí. Isto tem muito... E são machismos, no fundo, não é? Estamos a falar de alguns tipos de... Eu acho que é machismo, mas não são opiniões, não são opiniões. A questão aqui é técnica. A questão aqui é técnica. Não pode. Eu estou a determinar uma perda que pode ser um processo em julgamento, em tribunal. E que é o objetivo da forense. Eu tenho que ter certeza nos números. E, portanto, eu deixo de ter certeza nos números quando digo que não há protocolos e vou utilizar protocolos indeferíveis. Dou um exemplo. Estes protocolos, por exemplo, partem do número de associados da Associação Super Dragões de 685 associados. Porquê que não pegaram nos 4.000, que era o inicial? Este 685 foi dado em outubro de 2022. Portanto, se calhar em 2018, 19, 18, 2018, podia ter muito mais. Porquê que pegaram nisto? Portanto, não. Em auditoria forense, que serve para suporte terminal, os números têm que estar rigorosamente certos. Se não há protocolos, não há perda. Ponto final, não podem analisar. Só podem analisar aquilo que tem que analisar. Portanto, cai também por aqui. Mas deixem-me dizer, na questão dos protocolos, há aqui um erro técnico terrível. E eu acho que é desconhecimento mesmo. Eu acho que é mesmo desconhecido. Ou então, mais uma vez, eu estou à procura de um resultado e tentei vai nisto. Porque os protocolos não são vinculantes. Os protocolos não são vinculantes. Isto é básico. O Conselho de Administração da SAD só pode dar orientações não vinculativas. Ou seja, por outras palavras, só pode dar orientações vinculantes, às sociedades que dependem de si, que consolidam, de acordo com o IAS 24, nas contas do Futebol do Porto. Ora, a Associação Super Dragões nem sequer é relacionamento entre partes. Isto de acordo com 2 regulamentos comunitários, um do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, e outro da Comissão Europeia, que é de aplicação direta na legislação portuguesa. Mas nem é preciso ver aí, porque o próprio Código de Valores Mobiliários, a partir do artigo 290, diz claramente o que é uma relação entre partes. E a Associação Super Dragões não cai aí. Portanto, o Conselho de Administração não tem nada. Na Associação normal, os protocolos são feitos para quê? São feitos apenas para melhoria do controle interno. Devem ser cumpridos? Devem ser. Não prejudicar o interesse do Futebol do Porto. Porque o Conselho de Administração mantém todos os seus amplos poderes. Que lhes dá o seu regulamento e que lhes dá a lei das, e que lhes dá a lei. A lei das sociedades comerciais. Mantém. E deve ter um principal objetivo, o objetivo do clube. Deve intervir sempre para o objetivo do clube esteja em causa. Qual é o objetivo de uma sociedade desportiva? É ter resultados esportivos. Portanto, tudo o que tem que fazer para ter resultados esportivos, na sua ação, tem que o fazer obrigatoriamente. É a missão deles. Os protocolos é, obviamente, para melhoria do controle interno, ou seja, uma auditoria tradicional. E eu não posso, portanto, pegar em protocolos que não são vinculantes e dizer
Eles não foram cumpridos, venham para cá uma indemnização. Não é? Ou venha para cá o dinheiro que demos aos super-dragões. Não podem. Não podem. Já cai por outros motivos, como já expliquei. Mas este então é definitivo. E no caso, por exemplo, da bilhética, eu vou rapidamente ver as 4 ou 5 situações que eles estão a tentar receber dos super-dragões, que não são os 5,1 milhões, mas eu depois digo qual é o valor. No caso da bilhética, além disto tudo que eu estou a dizer, que isto tudo já é zero, esqueceram-se de um cálculo, e aqui é ignorância, de um cálculo aritmético simples. Só para as pessoas perceberem bem. Só há perda potencial, e estou a dizer que há perda potencial por causa disto que disse, mas só há perda potencial. Se eu quiser, eu espectador, o caro espectador, quiser ir ao estádio, como sócio ou como público, não interessa, pagar o bilhete e o estádio estiver escutado, estiver lotado. Ora, eu tive cuidado de ver, não é? Vou ler só para pôr aqui uma tabela. Aqui uma tabela. Não sei se a imagem consegue perceber. A lotação do estádio do Dragão são 50.033. Por acaso, o site do Transfermarkt tem 50.333, mas pronto, eu considero 50.033, é mais. 0,33, que é o que está no site do Futebol Clube Porto. Os espectadores por época, e eu calculei isto por época, portanto eu também calculei por época, não é jogo a jogo. Época 23-24, o número de espectadores foi 37.912. A média. 76%. Na época 22-23, 41.380. 82%. Aí penso que fomos o melhor internacional. 83%, ok. 21-22, 31.126, 62%. 18-19, 41.625, 83%. 17-18, 42.674, 85%. A média global, que não interessa, mas pronto, já agora calculei, 77%. Ou seja, em nenhuma das épocas houve lotação no Estádio do Dragão. Então, não há perda potencial nenhuma. Não, é possível calcular, não há perda. Mas, os super-dragões até foi um benefício. Foi um benefício. Exatamente. Foi um benefício. Ok? Se não existisse super-dragões, não ia dar mais público. Menos lotação, etc. Portanto, portanto, esta é logo a primeira que cai. Eles nessa rúbrica, acho que queriam à volta de 843 mil euros. Portanto, isto cai tudo. Tudo que está em relação aos super-dragões cai tudo. Por exemplo, vou dar mais um exemplo de o dia do jogo, o dia do aniversário da associação. Portanto, que segundo o protocolo dizia que tinha que ser o dia a seguir a coisa. O Porto nunca fez isso. E nunca fez porquê? O Porto meteu alguma agenda para ser administração, mas não meteu agenda nenhuma. O Conselho de Administração, que mantém os seus anos de poderes, tem que olhar para aquilo que é o superior interesse do Futebol Clube do Porto. E o superior interesse do Futebol Clube do Porto é ter resultados esportivos. Mesmo que o protocolo diga que é o jogo a seguir, o protocolo não é vinculativo, o Conselho de Administração decide quem tem. Foi sempre. O jogo oferecido foi sempre o Sporting Lisboa Benfica. E percebemos porquê. Até pode não se ganhar sempre, mas percebe-se porquê. Porque é fundamental ganhar o Benfica. Para ser campeão nacional. As pessoas já se esqueceram do gol do Kelvin aos 92 minutos. Porque os super-dragões não se calam um segundo. É um apoio constante à equipa. E isso move montanhas. E isso fez, provavelmente, o Kelvin, naquele estado de evolução, marcasse aquele gol que é um campeonato nacional que deu participação na Liga dos Campeões. Quanto é que se vale? Em dinheiro. Quanto é que vale em dinheiro? Mensurável. 7 ou 70 milhões só de participação na Liga dos Campeões. Claro. Ok? Portanto, é uma decisão bem tomada. E no último ano, está bem definida nessa auditoria, porque o jogo foi o Barcelona. Porquê? Porque nós tínhamos que passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Tínhamos que passar a fase de grupos. E, portanto, o jogo escolhido é aquele onde está mais prestígio de resultado esportivo em causa e até financeiro desse resultado esportivo. Portanto, o Conselho de Administração fez muito bem, utilizando os seus poderes, e, portanto, agora querem que a Associação Pedagógica devolva este dinheiro, porque foi o Benfica, porque não foi o jogo imediatamente a seguir. Eles não conhecem que o protocolo não é vinculativo, não conhecem os poderes, eles são administradores neste momento, não conhecem os seus poderes.
É porque eu acho que não conhecem. Mas o próprio. O problema é que está dirigido. E tu não achas que uma sustentação para aquilo que estás a dizer no direcionamento objetivo para denegrir Jorge Pinto da Costa, claro. legislação, Não tenho dúvidas. o próprio presidente do Porto Da forma como está. beneficiou deste modo de operandi da gestão. Enquanto foi treinador. O treinador gostava muito dos estados cheios e de ganhar. É obrigatório ter os estados cheios, a coisa. Claro. Sabe, eu sempre acompanhei futebol para todo lado. Quer no país, quer no estrangeiro. Bem, só não consegue ver isto quem não percebe o apoio entusiasta claro, do futebol pelo Porto está lá fora. Nomeadamente em estados ingleses onde eles também não se calam. Portanto, muitas vezes somos abafados. Mas é claro, Super Dragões. E podem ser as outras coisas também. Falam na Associação Super Dragões, estão a claro. Já não é mesmo atualmente. Já está. Eu deixei de ir ao futebol, portanto nem sei. Mas estou a falar com o Fernando Madureira. Vamos lá conhecer a justiça nisto. Colocar nome, não é? Colocar nomes, eu gosto de colocar nomes, não tem problemas nenhum. Fernando Madureira foi perseguido por esta, foi um dos que está perseguido por esta administração e por esta presidência do clube. Deu-nos títulos sobre a Madureira. Deu-nos muitos títulos, porque muitas vitórias lá fora passaram pela ação, obviamente, da claque do futebol do Porto. Das duas para sermos justos, não é? Mas duas para sermos justos, mas oficial da Associação Super Dragões. Muitas vitórias. Muitos campeonatos. Eu estive em Viena. Primeira taça dos clubes campeões europeus. Estive na Liga dos Campeões também. Sempre estive lá. E todos nós, mesmo noutros jogos mais, direi mais fáceis, mais jogos fáceis, mas com equipas de menor dimensão, a atuação dos claques do Futebol Porto é fundamental para ganhar. Quem não percebe isto não percebe nada. E numa altura em que eu preciso de êxitos desportivos, o que é que faz esta administração? Faz tudo para que Fernando Madureira agora, porque outro dia vi um pequeno post, parece que a administração do Futebol Porto quer que Fernando Madureira continue preso. Mas agora manda na justiça. Isso é uma notícia já há algum tempo. O Futebol Porto quer Fernando Madureira preso. O Fernando Madureira é um ativo do Futebol Porto. O Fernando Madureira, nós devemos muitos dos títulos que temos. Muitos títulos. Quem não percebe isto, é o que eu digo, não percebe nada. Não percebe nada. Não percebe. Porque esta gente vai ter que ser embora. Só vou falar aqui mais uma que poderia ser polémica, para mim não é polémica nenhuma. Porque eles dizem o apoio logístico concedido aos Super Dragões nos jogos na condição de visitante. Nos jogos na condição de visitante, não, de visitante. Não, o de visitante é pacífico, o de visitante. O Futebol do Porto, quando entregava os bilhetes aos Super Dragões, depois recebia recebia o dinheiro antes do outro jogo. E o que é que acontece? Há despesas, e os Super Dragões suportavam, nomeadamente o transporte dos membros da claque, e não é fácil transportar às vezes 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, 3.000, por aí fora. E então quando é lá para fora, que havia muita gente a dormir no aeroporto, porque não tinha dinheiro para a ir e vir no mesmo dia. Eu fui a todos, nunca fazia isso, obviamente, mas eu tenho capacidade financeira, não tenho problemas nisso. Portanto, são pessoas que não têm grande capacidade financeira e, portanto, é por suportar esses custos todos. E no caso das viagens fora, é um bocado diferente. As pessoas fazem mesmo muitos sacrifícios. E, portanto, essas despesas eram abatidas à fatura à venda de bilhetes e, portanto, entregavam o valor. Em termos de estádio do Dragão, portanto, na condição de visitar, o protocolo lá está, não previa que se pagassem essas despesas. Mas lá está. E o protocolo não é vinculado. Portanto, ponto final. Eu considero a prestação tem obrigação de lutar pelo superior interesse do futebol, porque é ter resultados esportivos. Então, por isso, simplesmente validava as faturas como se estivesse no protocolo. Porque é preciso transporte para trazer as pessoas. Hoje, e depois é toda a animação que se faz no Estádio do Dragão. As estagens, as coreografias, isso custa dinheiro. E se não fossem a Associação de Jogadores a fazer, quem fazia? Ninguém fazia. Então aquilo ficava murcho. Estava murcho. Não sei se é hoje como está, claro. Uma vez que não tenho 2 jogos. Não dá mais murcho. Murcho, quer dizer, isto tem a ver com resultados esportivos. E, portanto, o Conselho de Administração fez bem, mais uma vez, fez bem, sem problemas nenhums, e, portanto, aquilo que o Futebol Porto reclama é
É zero. Não tem direito a nada. Há uma coisa que espantosa, que é nas dívidas que eles dizem que há dívidas da Associação Super Dragões, não pagavam os clientes, ou não os pagavam todos e não sei o que mais. Há aqui uma coisa extremamente interessante, que é assim, a Deloitte diz, grosso modo, eu vou citar agora para não estar a ler, diz, grosso modo, que os Super Dragões entregavam em dinheiro, que depois eram depositados os talões de depósito. E Deloitte diz aqui, bem, há talões que nos deixam dúvidas. Bem, mas se deixam dúvidas, então, só podem ser analisados aqueles que não deixam dúvidas. Não, e portanto, não fizeram nada disso. Os Super-Dragões devem aqui. Bom, é como se não tivessem pago. Mas há talões que estão lá. Então, o que é que a noção da Associação Super-Dragões? Têm dúvidas? Eu tenho dúvidas. O cálculo não pode ser feito como fizeram. Mais uma vez, o que fizeram, outras coisas. Mas há uma coisa ainda mais, me deixa ainda mais dúvidas. Eles dizem que que as contas no final do ano, caso não fossem pagas, ia ser lançado numa conta de rubricas a receber, mas depois dizem, a SAD informa que não existe uma conta corrente. Não existe uma conta corrente? Então, se não existe uma conta corrente, como é que eles sabem quais foram os pagamentos que foram feitos? E quais foram os recebimentos que foram feitos? Então, a conta a receber, como é que ela é movimentada? Não tenho nada, confira aquilo. Ou seja, isto não vale nada. Isto é zero. E portanto, mais uma vez, já não aqui a fazer cálculos de dívidas que não existem. Um cálculo de dívidas está mal feito. Pronto, além de o Conselho de Administração manter todos os seus amplos poderes e o próprio futebol por ter dito claramente que se mantém integridade. Só se mantém integridade, não há mais nada a fazer. Bem, vou avançar isto. Eu disse há bocado que digo qual é a dívida que eles estão a exigir à Associação Super Dragões, é 4.893.083 escudos. Isto não tem nada a ver com 5,1. E depois apuram uma dívida para as casas do Futebol do Porto, 189.147.700 euros. Mas depois dizem, isto não é nenhuma perda, porque nós não conseguimos imputar isso a cada uma das casas. Depois de terem analisado a bilhética das casas. Isto já tem a ver com os 2 últimos anos, só 22, 23, 24. Por os primeiros anos eles assumiram logo que não havia perdas porque não conseguiam fazer cálculos. De umas fazem, de outras não fazem. Não quero dizer que há aqui uma contradição entre o que fazem para a Associação Super Dragões e para as casas do Futebol do Porto, mas é claro, parece-me que é claro que é isso que estão a fazer. E portanto esta dívida das casas do Futebol do Porto não é pedida. Porque dizem que não conseguem imputar a cada uma das casas. Passo por aí, não está imputada, não me interessa analisar. Agora, os Super Dragões estão a pedir 4.893.053 escudos. Zero. Vale zero. Todos os motivos que me dei. Isto é apenas para chatear quem? A Associação Super Dragões, Fernando Madureira. Isto tem objetivos claramente políticos. Dizer, esse senhor está a pensar em preço, nos deve 4 milhões de euros. Isso é que era bom. Como é que eles chegam a esse número? Chegam ao número, portanto, tem todos os pontos, é muito mais técnico agora, em que fazem os cálculos com base no protocolo, por exemplo, de 685 pessoas, quando andaram a estimar protocolos, e, portanto, depois, há aqui uma coisa interessante, os protocolos não referem os descontos que tinham que ser feitos, e era o Conselho de Administração que teria que o fazer, obviamente, para cada jogo, dependendo do público que houvesse, etc. E eles inferiram uma tabela. E onde é que foi buscar essa tabela? A auditoria interna que foi feita. Isto deixa tantas dúvidas. Ou seja, os resultados da auditoria interna foram validados aqui. Então, a tabela, que é onde eles fazem o cálculo, vem da auditoria interna. Inferiram. Não havia nenhuma tabela para inferir. É uma estimativa. Pode-se dizer que é uma estimativa? Não, é uma mentira. Okay. É uma mentira completa. Bem, portanto, isto para os Super Dragões vale zero. A transferência dos jogadores, isto vai ser agora só 2 minutos mesmo, eu acabo ali. A transferência dos jogadores foi assim. Referenciais FIFA, que não são vinculativos. O que é vinculativo é o mercado. Referenciais FIFA. E no referenciais FIFA, não fazem os referenciais FIFA. Os referenciais FIFA são 10% de comissão,
Mas para as compras, é 3% da massa salarial bruta. Tem lá os contratos para ver. Provavelmente não estariam a chegar aos números que eles queriam. E, portanto, foi 10% para tudo. Com exceção das renovações, que puseram os 3% de contrato. Falta-me só saber se entrar nos termos de assinatura ou não. Eles não mostram os cálculos, não é? Pronto. Mas, ok. Portanto, 10% para tudo. Ou seja, nem os próprios referenciais FIFA que eles enunciam como pressupostos são cumpridos. Mas que raio de auditoria é esta? Bem, já isto cai tudo. Porque os protocolos não são vinculativos, são apenas indicativos. Quem decide é o mercado, quem decide é a lei da procura e da oferta entre o agente, o intermediário e o clube que paga a comissão. Anunciar é o mercado que decide. Portanto, não há nenhum valor. Portanto, os 50 milhões que eles estão a pedir vão zero. E com esta novidade de que não fizeram o cálculo, como enunciaram o pressuposto. Indicativos. FIFA, referenciais FIFA. Só o fizeram para as vendas. As compras, que devia ser os 3%, levaram também para os 10% das vendas. E, portanto, isto está tudo uma falsidade completa. Essas coisas não deviam estar no portal da transparência. Está, este relatório está. Este relatório está. Ok. Devemos lá estar outras coisas. Mas este relatório está. É verdade também que o Futebol do Porto pode não ter publicado o relatório completo. Mas isso aí também é normal. Publicou um resumo. Bem, o resumo, eu não sei quem fez o resumo, mas provavelmente nem sequer foi a Deloitte, digo eu, porque ele está em alguns aspectos diferentes do relatório. A Deloitte, muito bem, faz considerações que se houver interpretações deste relatório, nomeadamente até o Futebol do Porto, pode ser um bocadinho forte, certo? Eu também quero dizer, se há outro relatório, também não conheço. Portanto, eu fiz isto com base nestes dois, o documento resumo e o relatório. Mas é assim, nomeadamente o relatório que está publicado. Se serviu apenas como propaganda, que eu não acredito, bem, eu não posso acreditar nisto. Até porque os dados que tenho são dados já bastantes. Posso dizer, não tenho documentos, que se comprovar os documentos, ok. Então pode haver um outro relatório que esteja sigiloso. Não sei porquê, porque estas coisas não devem ser sigilosas. Os documentos, sim, claro que sim. Mas agora, o relatório em si, não. Mas este relatório tem matéria suficiente para análise e, portanto, eu não quero acreditar que seja muito diferente do relatório que, eventualmente, o Porto não tem publicado. Não posso acreditar nisso. E, portanto, isto está perfeitamente fora. Em relação às comissões, há aqui um erro de análise. Eu vou só a dois pontos fundamentais. Há um erro de análise de terreno. São as despesas de representação. O Porto tinha dois tipos de despesas de representação. Tinha as despesas de representação de plafond, significa que havia plafões para determinadas despesas fixados. E eu quero recordar que a Futebol do Porto, Futebol SAD, é uma empresa privada, não é administração pública, em que as coisas são diferentes. Eu vi, inclusive, o comentador da CMTV dizer, porque eu, quando tinha as despesas de representação, vinha atrás e punha com quem jantei. Eu gostava de saber se eu, como secretário de Estado, se jantou com alguém, se o deixaram pôr. Obviamente que não, não é? Obviamente que não. Portanto, eventualmente, se calhar, isso nem sequer foi a despesa de representação. Que são coisas normais. Numa empresa privada, eu tenho aquilo que se chamam despesas confidenciais. Ok? Pode ir até 1% do valor de vendas da empresa. Porque há coisas que não se põem, que não se põem só. Tem que haver confidencialidade. E, obviamente, os administradores têm que ter confidencialidade. E, portanto, estas despesas de plafond, é assim, no estrito termo da lei, não. Podiam ser considerados um suplemento remuneratório. O suplemento remuneratório só se aplica às empresas ou à administração pública, ou empresas públicas, ou o que for. Das empresas privadas, mas a lei não afasta isto nas empresas privadas, só que não considera despesas com o pessoal. E considera despesas de representação do plafond como se fosse um suplemento remuneratório. Ou seja, aqueles administradores têm direito àquilo. Ponto final. Depois, se não gastam tudo no ano e passa de um ano para o outro e as regras do clube é que todos passavam. É acumulativo, Luís. As despesas Não é cumulativo. O que a Deloitte diz é, por exemplo, vamos dizer para as pessoas perceberem melhor. O plafond eram 5 mil euros. E só teve 4.500, então passava 500 para passava 500, é isso. Pronto, é a prática do futebol. Ok. Pá, se isso é ilegal ou não, eu penso que não. Mas pronto, se estiver em causa, é só isso. É só isso.
Mas era a prática do Porto e todos os administradores referiam disso. Mesmo aquele administrador que a auditoria foi feita um ano depois dele sair da administração. E sabemos a quem nos estamos a referir, ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal e Disciplina, Dr. Ângelo Ferreira, que disse na Assembleia Geral que não tinha problemas nenhums. Pois, estes administradores também não têm problemas nenhums. Agora, as regras são iguais para todos. Não é evidente. E, portanto, se ele cumpriu as regras, estes também cumpriram. Eu também queria te perguntar qual é a tua opinião em relação. Na última Assembleia Geral foi feito um pedido, como tu sabes, de alargamento do prazo da auditoria. Ela foi amplamente rejeitada, inclusive pelos órgãos sociais, logo imediatamente, e quer por maioria de sócios. Achas que há aí um claro propósito de eventualmente esconder informação? Não, isso foi esconder informação. Agora foi esconder informação. Porque a informação que apareceria seria igual a esta. Não era bom para o Presidente do Conselho. Eu acho que estar a favor, de uma forma transparente. Sim, claro que sim. Se não houvesse receio, estender ao tempo dele, enfim, de levantar regras. Com certeza. E eu encontrei rigorosamente a mesma coisa. As práticas eram as mesmas, portanto, tem problemas. Estou a falar disto, das despesas de apresentação, não é? Depois do resto, não sei. E não era preciso fazer uma auditoria forense, mas estava a fazer uma auditoria financeira tradicional só para se apurar isso. Porque esta auditoria forense, o que acaba por fazer, mas só acaba no, depois para acabar no limite. Eu, portanto, tenho direito a isto, ponto final, não vale a pena. Posso pôr aqui a causa, mas se é uma questão usual, não vejo nenhum problema. Porque isto normalmente, a lei não regulamenta os plafons. Regulamenta para a função pública, obviamente. E para a administração. Aqui não. E, portanto, é o Conselho de Administração quiser. Portanto, se eu passo de um ano para o outro, se não passasse, podia aumentar no ano seguinte. Há muitas maneiras de fazer isto. Não? Portanto, se é uma prática seguida, deve ser respeitada. Portanto, é zero para mim, não tem que prover coisa nenhuma. Depois, há os profissionais. Porque estes são de plafond, ou seja, valorizam o indivíduo. Valorizam a representação institucional, neste caso, do administrador. Ou seja, são despesas pelo administrador. Não é por estar em funções função da atividade da empresa, não. São funções para ele. Por isso é que pode ser um suplemento, na administração pública tem um suplemento remuneratório, não é? Tem a ver com o cargo, sei bem. As outras são despesas função da atividade da atividade da SAP, da empresa. Falo da empresa geral. Um exemplo de uma despesa de plafond. Eu vou a um congresso como administrador, eu pago esse congresso, eu pago a estadia, eu pago a viagem, nessa despesa de plafond. Eu estou a representar a empresa numa atividade da empresa, eu vou com a equipa para um jogo de futebol. Então eu estou na atividade da empresa. Então é uma despesa profissional. Pronto. O que a São Paulo diz é que foi tudo despesas ilegítimas e como são todas despesas ilegítimas, devolve tudo. Não há nenhuma operação financeira do Futebol do Porto, realmente se há, por exemplo, não há nenhuma despesa ilegítima. Adeptos aplaudem recuperação financeira. Não, acho que não há nenhuma recuperação financeira. Pois, não, mas tem de querer mesmo. Já explicaste a relação entre... Se não tiver resultados desportivos, não vou ter económicos e não vou ter financeiros. E não há nenhuma reconversão financeira. Isso é mentira total. Mentira total. Eu tenho pena na Assembleia Geral, eu tenho dito algumas coisas, mas realmente nós temos tão pouco tempo que não dá para explicar com a forma como eu expliquei aqui, e pronto, e depois é matéria técnica, toda a gente percebe, eu gosto de tentar ser o menos técnico possível para que as pessoas entendessem. E depois, assim, André Vilas Boas mente. Ele também é impreparado, ele não sabe. Mas tem ao lado dele pessoas que deveriam saber. Também tenho algumas dúvidas, alguns sabem muito, se calhar sabem pouco, mas pronto. Agora, ele mente descaradamente. E, portanto, objetivamente, o homem das contas de André Vilas Boas é um homem ligado somente à parte empresarial e esquece daquilo que já falaste. E depois não sabe uma coisa. Da parte desportiva. Não sabe uma coisa, exatamente, não sabe uma coisa. É que uma sociedade anónima desportiva não é uma empresa anónima. E, portanto, não pode ser gerida como uma empresa anónima. Tem que ser gerida em função dos resultados. E ele não sabe isso. Eu fiquei muito admirado quando ele tomou posse, uns dias depois de tomar posse, eu vi uma entrevista dele a dizer: afinal vou ter que vender atletas. Mas o homem não dá pelo menos os relatórios de contas. Isto é quem demonstra que não sabe realmente o que é uma sociedade anónima desportiva. E que o interesse de uma SAD é ter resultados esportivos. Porque vai ter impacto fortíssimo nos resultados económicos e nos resultados financeiros. O homem se calhar também não sabe muito. Assim, agora, André Vilas Boas mente. Esse mente mesmo. E não sabe. E esse relatório da auditoria eu quero voltar a repetir. Isto foi dirigido, claramente, à honorabilidade dos administradores e à honorabilidade de São João Pinto Costa. Isso não tem perdão.
Não tem perdão. Foi uma Para mim não tem arma perdão. política da Foi uma arma política da mesa. Foi uma arma política da mesa. E por isso agora percebo porque é que ele não quis discutir isto em cima geral. Porquê? Porque ele foge ao contraditório. Ele não sabe o que é o contraditório. Prefere educar sócios um regime fascista. Não sabe o que é contraditório. Como já disseste, acompanhas o Porto, eu também acompanho, sempre que possível. Este ano já não. Já não. Porque efetivamente eu estou como tu, eu vou ao estádio para apoiar o meu futebol todo do Porto e eu faço já uma consideração, não votei neste futebol clube do Porto, e como tu também não votaste neste futebol clube do Porto. Onde é que estão os investidores estrangeiros também prometidos? Achas que isso foi uma mentira também de propaganda para chegar ao poder? Que não há investidores externos, acreditas numa possível venda da SAD, por exemplo? Obviamente isso foi campanha eleitoral. Os investidores externos que venham comprar dentro daquilo que é o agente esportivo, para ser mais concreto, merchandising, por exemplo, são bem-vindos, mas ele não tem nenhum. E ele acabou com a única receita que poderia ser alternativa, que foi a academia. Eles podiam dar 20, 30 milhões, 40 milhões, já não estou a falar dos 400 milhões do Real Madrid, mas podiam dar algum dinheiro. Poderiam impedir a venda de algum atleta, ou de mais atletas. Investidores externos ele anunciou, mas realmente não há investidores externos nenhum. Agora, se são investidores externos para comprar mais de 50% da Sociedade Anónima Desportiva, da Futebol Clube Porto Futebol SAD, bem, isso aí então tem que aparecer já. Mas eu espero que não seja isso. E espero que isso nunca aconteça. O clube é dos sócios. Não é de nenhum investidor. Okay? Investidores são bem-vindos para investirem naquilo que é atividade normal do clube. Na publicidade, no merchandising, etc. Como é que eles Agora, a comprar ações da Futebol Porto SAD e Porto ficar em minoria, eu espero que isso nunca aconteça. Mas nunca aconteça mesmo. Porque o clube aí acabou. Um clube. E vai servir para quem? Vai ser um clube médio nas mãos de alguns anos para fazer lavagem de dinheiro só. E nunca vai ganhar. Nunca vai ganhar. Exatamente, não é? Exatamente, nunca vai ganhar. Os jogadores que vêm são os que decidem, Claro. dos grandes empréstimos dos grandes clubes que eles têm, não é? De todos os clubes. O Porto pega a autonomia total e o Porto é dos sócios. E, portanto, o Porto tem que se manter como sempre foi. Jorge Pinto agora sempre foi contra isso. O Porto começou com menos de 50% do capital social da SAD. E quando este senhor tomou posse como presidente, que até me custa dizer, o Porto tinha 74% da SAD. Agora, passar para menos de 50% é um desastre completo. O Porto deixa de ser Porto. Passa a ser uma empresazita nas mãos de uns árabes a fazer lavagem de dinheiro, nada mais. É isso que vai acontecer. E, portanto, eu quero acreditar que os sócios nunca deixarão fazer isso. Portanto, esses investidores não são bem-vindos. Claramente, não. Nós sabemos que tens mais do que um economista, uma pessoa atenta também aos mais variados fenómenos e outras questões. Estás a tocar no assunto de futebol ser dos sócios e o André Vilas Boas fez muitas vezes esse apelo falacioso de que o Porto teria que voltar a ser dos sócios, mas o que nós vemos é, desde a sua tomada de posse, várias fugas de informações, a perseguição aos sócios, que são os verdadeiros donos do clube, não é, Luís? Vários atropelos graves, a fugas de informação no mínimo estranhas, uma gestão de fora para dentro, como nunca se via no futebol do Porto. Como é que é este trambolhão? Isto é como esta auditoria, quer dizer, isto é uma coisa perfeitamente encaminhada num determinado sentido, insultando o grande presidente que nós tivemos, insultando a honorabilidade dos outros administradores, insultando os sócios do futebol. Esta auditoria é um insulto aos sócios. Isso é um erro irrecuperável. Não, para mim isso é um erro irrecuperável. Agora, ele entrou a aliviar, a dizer que não quer nenhuma guerra externa contra o gene do futebol do Porto, aos beijinhos e abraços com o Benfica Sport, e abre uma guerra interna. Eu não posso esquecer que Fernando Madureira é o compreço político em Portugal. Eu assumo isto que estou a dizer, sou o que digo. Porquê? Porque esta questão ultrapassou há muito a questão jurídica para ser uma questão política. André Vilas Boas tem claramente responsabilidades nisto. Aquela Assembleia Geral foi preparada antes e não há índios nem cowboys. Não somos todos índios, somos todos cowboys.
Foi preparada antes. O Ministério Público orientou num determinado sentido. Houve o WhatsApp de pessoas ligadas a Jorge Nuno Pinto da Costa. Não viu os WhatsApp de pessoas ligadas a André Vilas Boas. A principal testemunha do Ministério Público chama-se André Vilas Boas, que não esteve na Assembleia Geral. Não sabe o que se passou lá dentro. Foi apenas informações. E temos um detido, um preso. Um detido não, temos um preso. Fernando Moreira. Que muita falta está a fazer ao futebol. Muita falta. Eu já disse há bocado, a questão dos resultados esportivos são essenciais. Mas Fernando Madureira diz ainda mais uma coisa. E nós que estivemos nessa Assembleia, e portanto não, estamos aqui, não temos qualquer tipo de... Eu não vi Fernando Madureira fazer rigorosamente nada. Viu afastar pessoas, viu claramente... Vimos uma calmaria, digamos acontecer, obviamente, mas vimos... Mas eu, por exemplo, estava sentado em frente à mesa, numa bancada central. Do meu lado direito estavam os apoiantes de André Vilas Boas, onde começaram os problemas. Eu vi uma garrafa de água passar a centímetros na minha cabeça. Podia-me ter atingido. Foi atirada pelos adeptos de André Vilas Boas. Então, uns são índios, outros são compostos. Mas acho que isso não interessa. Mas essa parte não interessa. Claro que isso não interessa. Para onde querem levar o inquérito? Claro que não interessa. Mas foi absolutamente parcial. Isto, claramente. Isto é um preso político em Portugal há 450 dias, ou 454 dias. Vai contar todos os dias. Ele vai fugir, é? Vai fugir? Não vai, claro que não vai. Está a perturbar o inquérito. Bem, eu nem quero admitir que o Ministério Público, ao fim deste tempo todo, não tenha tudo concluído. Porque então entramos no campo completamente inconstitucional. Estão a ver outras coisas ilegais. E depois, o problema é que esta justiça precisa mesmo de uma grande reforma. E uma das reformas é que os senhores procuradores e os senhores juízes de instrução criminal devem ser responsabilizados pelos seus erros e pagarem civilmente. Porque quando nós somos condenados pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Estado português é condenado, quem é que paga? Nós, os nossos impostos. Se eles começarem a pagar os erros, estes erros grosseiros, talvez se calhar tenham mais cuidado. Agora, Fernando Madureira é por isso para mim um preso político. E é uma vergonha para a justiça e para a democracia portuguesa. Nós estamos vindo, isto agora se calhar vou fugir um bocadinho, mas acho que nós estamos vindo nos últimos anos o Ministério Público a funcionar aqui tendo um caráter de precaução. Saber quem manda no Ministério Público é outra coisa. Exatamente, não é uma fiscalização do Ministério Público quase. Mas é usado para atingir poderes, anónimas, o torto e direito. Achas que acontecesse no Porto também com alguma promiscuidade entre alguns agentes interessados? Sim, nós que vivemos a Assembleia Geral, nós que sabemos o que se passou na Assembleia Geral, quando vemos um inquérito e uma investigação num determinado sentido, e sabemos que não há índios nem cowboys, não fomos todos índios ou fomos todos cowboys, o Ministério Público diz há aqui uns índios e depois do outro lado há pessoas boas. Não ficaste a sensação que não estiveste no mesmo Isto é estranho. Não te é estranho? A investigação do Ministério Público diz isto é muito estranho. Há um dia que eu acordo e penso, eu não estive neste sítio. E depois há pessoas a mentir em tribunal. Não há pessoas a mentir em tribunal. Eu falo por aquilo, estou lá dentro, não vi, mas falo por aquilo que vem na imprensa. Falo por aquilo que vem na imprensa. Os primeiros que são... Há ali coisas que não se passaram na Assembleia Geral. Claramente. Eu estive lá. Estiveste lá. Não se percebe. Mas é o que eu digo. A responsabilidade disso é do Ministério Público que pôs um inquérito numa determinada direção. Por isso é que eu digo que Fernando Madureira é um preso político atual. E tem que ser libertado imediatamente. Porque eu ponho já neste momento problemas constitucionais em relação à prisão preventiva do Fernando Madureira.